Olá, minhas amigas e meus amigos, chegou a hora do nosso encontro nesta quarta-feira, dia 7 de abril. Eu sempre me surpreendo quando mandam mensagens pelo Dia do Jornalista. Hoje é Dia do Jornalista. Aí eu fui ver por quê, afinal, né? Porque tem 2 dias do jornalista, parece que o outro é Dia da Imprensa, que lembro do Hipólito José da Costa, que tinha um jornal em Londres, porque não podia ter jornal aqui. Eram tempos de domínio português por aqui. Tinha lá o Correio Brasiliense com Z. Daí o título do atual Correio Brasiliense ter mantido o Z. Hipólito José da Costa é um pelotense, que acabou se exilando. Mas aí eu vi que o dia 7 de abril é uma homenagem a Líbero Badaró, que é um italiano que veio para o Brasil, foi médico, jornalista, e ele foi morto na rua que hoje tem o nome dele. Né? Ele foi morto, foi assassinado em 1830. E aí a Associação Brasileira de Imprensa escolheu o dia da abdicação de Pedro I, ou do imperador Pedro, que foi 7 de abril de 1831, alegando que ele abdicou por causa da morte do jornalista. Quer dizer, já faz um tempo, né? A gente continua se achando muito, muito importante, porque, na verdade, a gente sabe, a história sabe, que Pedro foi para Portugal quando viu que o seu irmão Miguel ia pegar o trono. Ele largou o Brasil e disse, não, eu prefiro o trono de Portugal. Ele lá virou Pedro IV. Tem uma estátua dele lá no Rossio, em cima de uma coluna. Diz até a lenda que a estátua mesmo não é dele, é do imperador Maximiano do México, que a estátua estava para ser embarcada no porto de Lisboa para ir para o México quando o imperador lá foi fuzilado. E aí a estátua ficou esquecida e um dia aproveitaram a estátua. É uma versão, a outra diz que não, que quem verifica de perto a estátua estão lá insígnias portuguesas e é realmente o retrato de Pedro IV, nosso Pedro I aqui. Então, o Dia do Jornalista já começou assim com narrativas. Bom, gente, não esqueçam de se inscrever e, ao final, de dar o seu like ou o seu dislike. Bom, uma constatação da confiança que investidores depositam no futuro do país, no potencial desse país. Foi o leilão, o 6º leilão de aeroportos no Brasil. Era para ter o valor nominal de 180 e poucos milhões, 186 milhões, e deu 3 bilhões e 300 milhões, um ágio de 9.156%. Uau! Então, é gente que está apostando no futuro desse país, no futuro dos aeroportos que foram recebidos em leilão aí nessa parceria público-privada, né? Na parceria de investimentos. Estão envolvidas aí o Ministério da Infraestrutura, do ministro Tarcísio, a Agência Nacional de Aviação Civil, a Secretaria de Aviação Civil, né? Enfim, e o PPI, parceria para investimentos. Os aeroportos, né, no sul, Curitiba, Foz do Iguaçu. O presidente esteve hoje em Foz do Iguaçu inaugurando a ampliação da pista do aeroporto de lá, que vai servir mais ou menos como um hub ali daquela região. Eu lembro que eu fui para o norte da Argentina, fui para Salta, bela cidade, Salta la Linda. A gente atravessa os Andes por ali,
vai dar no deserto do Atacama, viagem belíssima que eu recomendo. A gente vai até Foz do Iguaçu, atravessa para a Argentina, pega outro voo no aeroporto argentino, voo doméstico, e vai para Salta. Bom, Foz do Iguaçu, Londrina, Bacaxeri, em Curitiba, Navegantes, Joinville, Pelotas, Uruguaiana e Bagé. No centro, Curitiba, Goiânia, Palmas, São Luís, Imperatriz, Teresina e Petrolina. E no norte, Manaus, aeroporto Eduardo Gomes, eu lembro da inauguração dele, Tabatinga, lá na fronteira, Tefé, Porto Velho, o Rio Branco, Porto Velho, Roraima, Rondônia, Rio Branco no Acre, Cruzeiro do Sul no Acre e Boa Vista em Roraima. Então, imagina, o valor nominal era 186 milhões, saiu por 3 bilhões e 300 milhões. Significa o quê? Mais destinos aéreos para o Brasil, mais possibilidade de transporte de passageiros e de cargas por esse país inteiro. Recordo que estamos fazendo também uma malha ferroviária, né? E batalhando na malha rodoviária e tentando fazer, ainda discutindo no Congresso, a cabotagem. É o Brasil se aparelhando para ser, finalmente, o país do futuro, como previa o Stefan Zweig, quando veio para o Brasil em 1939, por aí, 40, e previu que o Brasil seria o grande país do futuro. Bom, o presidente Bolsonaro, lá em Chapecó, mostraram para ele as instalações do hospital de Covid, que não tem mais nada, né? Foi desativado o hospital. Tem gente em UTI, né? Tem casos ativos, mas são, como eu já falei aqui para vocês, né, é mais ou menos a 10ª parte do que havia há 40 dias. E foi lá ver a transformação, né? Principalmente graças a tratar logo, tratamento imediato, né? É o óbvio, né? É o óbvio da medicina. Aliás, é a obrigação da medicina fazer isso. E depois ele foi a Foz do Iguaçu, e agora à noite está almoçando com empresários lá em São Paulo, inclusive aqueles que tiveram encontro com os presidentes da Câmara e do Senado, que os presidentes da Câmara e do Senado voltaram de lá empolgados. O presidente da Câmara chegou a fazer um certo manifesto, ele estava turbinado mesmo. E o presidente Bolsonaro vai lá ouvi-los, né, saber quais são as reivindicações deles em relação à Covid, né, à pandemia, à economia, aos lockdowns, aos fechamentos, né? E lá no Supremo, a discussão sobre templo, sinagoga, mesquita, igreja, se pode abrir ou não pode. Eu já li para vocês aqui o inciso 6, que é um direito fundamental do artigo 5º, que é uma cláusula pétrea da Constituição, né, que é livre o culto, né, os locais de culto são livres. O ministro André Mendonça foi lá, na qualidade de advogado da União, fez uma defesa bem forte, dizendo que os cristãos são capazes de dar a vida pela liberdade. O ministro Gilmar Mendes, obviamente, votou contra, né, dizendo que acima, em outras palavras, né, acima da Constituição está a vida das pessoas. É um negócio relativo, né? A Constituição veio para proteger a vida das pessoas. Então, é desejável que se façam as coisas sem precisar contrariar a Constituição, porque quando todos concordam, vamos contrariar a Constituição, pronto, saímos do Estado de Direito.
não é? E aí, interessante que o plenário do Supremo é dominado por um crucifixo, o símbolo cristão, está lá na parede principal, atrás do presidente. E o presidente, Fux, usou inclusive um termo hebraico, Baruch Hashem, que é Deus seja louvado. Foi a última palavra no discurso dele, lá em setembro, se não me engano. Então, é uma posição religiosa também. Mas, na hora que um advogado do PTB, falando em nome do partido, como, vou usar o termo latino, amicus curiae, assim, adido no caso, né? Usou aquele Lucas do Novo Testamento, Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem, o ministro Luiz Fux mostrou que conhece também o Novo Testamento, e não apenas o Antigo. E disse que denego, falou em denego, é preciso repugnar essa declaração atribuída a Cristo, que se referia a perdoar aqueles que se omitem e que o Supremo não está se omitindo diante da vida. E, dito isso, encerrou a votação e agora só amanhã. A gente ainda não sabe qual vai ser o resultado disso. De Brasília, Alexandre Garcia.